Olá, bom dia. Manhã do domingo, né? No profeta Ageu, no capítulo 1 e no versículo 6, nos fala sobre o saco roto. O que é um saco roto? É um saco furado, como se tivesse duas bocas, uma para encher e outra para esvaziar. A pessoa às vezes pensa que trabalha, que faz muito, mas muitas vezes está colocando todo o seu suor, todo o seu esforço num saco furado, ou seja, numa furada, certo? Nós temos que colocar o nosso trabalho, colocar nosso coração, a nossa confiança em Jesus. Não devemos colocar as nossas confianças na matéria, não devemos se esforçar demais ou trabalhar muito para que enriquecer, sabe? Para querer sugar. É como uma laranja, que você faz suco de uma laranja. Você tira o suco da laranja, aí você deixa do lado um pouquinho ali, aí você pega aquela laranja que você tirou o suco e você quer tirar o suco outra vez. Não vai ter como fazer isso, é uma vez só. Aqui nos fala, olha só, não. Aqui nos fala assim, quer ver só? Na parte B, se não me engano. Vestir, ó, vestir, mas não vos aqueceis, e o operário guarda o seu salário em um saco roto. Aqui está dizendo para a pessoa, certo? Depois dos dias de hoje, um operário, aqui naquela época foi Ageu, era operário de Jesus, era um profeta. Nos dias de hoje são pessoas que querem fazer muito, mas se esquecem do próximo. Querem fazer demais para elas. Aqui está dizendo isso, eles depositaram a confiança neles. Eles se garantiram neles, certo? Eles pegaram, encheram o saco, colocaram nas costas para levar para o armazém deles. E isso foi a maior furada da vida dessas pessoas. Achar que iam encher o saco deles, iam encher, iam colocar no armazém deles, sabe? Iam ficar bem, iam se dar bem. Mas não é assim. Se deram mal. E a pessoa se dá mal. Aqui Ageu não se deu mal. Ele era profeta, escolhido por Deus para levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Assim como Abraão era o profeta da fé. Ele acreditou, ele teve fé. Profeta de Deus, o profeta da fé. E você também tem que acreditar, certo? Você tem que acreditar, você tem que crer, para que a tua fé, o teu trabalho, não seja uma fé e um trabalho não seja obra morta. É por isso que é um saco roto. É uma obra morta. Porque a pessoa que quer encher a bolsa para ela, que quer colocar o saco nas costas e levar para ela, assim como Judas Iscariotes fez com Jesus Cristo, que vendeu Jesus pela moeda de prata, por 30 moedas de prata, achando que ia se dar bem, que ia encher o roto dele, bem no fim foi num saco furado, foi numa furada. E nós temos que nos cuidar com isso, para nós não entrar numa furada. Quando o Senhor Deus disse para Moisés fazer a arca da aliança, que eles juntaram as preciosidades para fazer a arca, certo? E depois que a arca estava pronta, o Senhor Deus disse para Moisés assim, para lavrar as duas pedras, certo? Moisés foi lá e lavrou as duas pedras. Primeiro o Senhor Deus deu para ele, aí depois ele lavrou, ele teve que trabalhar. É tipo assim, ó, o Senhor Deus ele te dá enxada, te dá as ferramentas para você a semente, mas quem vai ter que trabalhar, quem vai ter que plantar é a pessoa. Ou seja, ele dá os dons do Espírito Santo, ele dá o conhecimento, a revelação para a pessoa, mas a pessoa tem que trabalhar, tem que plantar a semente para o próximo comer. Tipo assim, eu não vou plantar para mim comer, eu vou plantar, eu vou falar de Jesus e vou ensinar para outra pessoa, para que o meu saco não seja um saco roto, sabe, cheio de coisas, mas lá no final é uma furada, certo? Que o final ainda é a morte e joga a pessoa para o inferno. Essas coisas que nós temos que evitar, que nós temos que saber compartilhar, certo? O Senhor Deus, ele disse para Moisés, lavra a pedra. Moisés lavrou as pedras. Jesus disse assim, ide a todas as nações.
e pregar o evangelho, para aquele que nele crê será salvo. Ele está dizendo, mas ele está dizendo assim para nós lavrar as pedras. Ou seja, assim, ir até a pessoa, às vezes com o coração endurecido, e colocar os 10 mandamentos dentro do coração, dentro da vida dela, como se fosse a arca da aliança de Deus. Nós temos que lavrar a pedra, nós temos que polir, deixar lisinha, certo? É como nós pegar uma pedra da terra e polir ela, deixar ela brilhosa, deixar ela limpa como um diamante, sabe? Porque as pessoas são diamante na mão de Jesus Cristo. Então, assim, quando o Senhor disse assim, as 10, as duas placas, as duas pedras dos 10 testamentos dentro da arca, certo? O que aconteceu? Ele colocou e fechou. Por que colocou e fechou? Porque a arca, ela tem fundo e tem uma tampa, certo? Então assim, ó, você pode depositar a tua confiança, você pode depositar a tua fé, você pode acreditar na palavra de Jesus Cristo, que você não está depositando a tua fé no saco roto, você está depositando em Jesus, e Jesus não é uma furada, porque a arca da aliança tem fundo, e o saco roto não tem fundo. Então existe diferença entre um saco roto, criado pela pessoa, querendo se encher, querendo se engrandecer, se aparecer. E tem a arca da aliança, que é Jesus Cristo, que você pode depositar a tua confiança nele, certo? Que não é um saco roto. Porque o Senhor Deus disse, buscai o reino de Deus, e todas as coisas demais lhe serão acrescentadas. Primeiro é Jesus Cristo, primeiro é o bem, primeiro é a pessoa. Depois é mim, depois é a pessoa, depois sou eu. Primeiro é o próximo, a pessoa. É tipo assim, eu tenho a enxada na mão e a semente, eu vou trabalhar, eu vou plantar no coração das pessoas a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que nasça na pessoa. É por isso que o Senhor disse para Moisés, lavra as pedras. Ele foi lá e poliu as pedras. E a pessoa tem que ser polida, certo? Tem que ser colocada dentro da arca da aliança, ou seja, a pessoa temos que ensinar as pessoas, temos que ensinar para elas o evangelho com educadamente, certo? Porque tem maneiras de ensinar, de evangelizar e de pregar, certo? Então assim, não deposite a tua fé, a tua confiança, sabe, nas coisas materiais, porque é um saco roto. Não junteis tesouros onde a traça come a ferrugem e os ladrões minam. O que é os ladrões? É Satanás, é os espíritos imundos que ficam rodeando a pessoa para querer ter mais, certo? Então é assim, ó, o saco roto é uma furada, mas Jesus não. Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, Jesus é a vida. Só Jesus salva, só Jesus cura e só Jesus Cristo liberta a pessoa. O que é libertar? Ele faz a pessoa saber o que é certo e o que é errado. Ele entra no coração da pessoa e tira tudo o que não presta, certo? Joga no lixo e fica o Espírito Santo de Deus. Foi assim que Moisés fez. Ele poliu a pedra. Ele tirou o que não prestava da pedra. Deixou a pedra lisinha, perfeita dos dois lados, nas laterais tudo. Ficou uma pedra assim linda. E é assim que nós temos que fazer com a pessoa. Porque você é uma pedra, às vezes pode não ser polida. Mas, se você deixar Jesus Cristo entrar em sua vida e em seu coração, você é uma pedra polida, que Moisés colocou na Arca da Aliança. O que simboliza a Arca da Aliança? O céu. Porque a palavra de Deus quer levar você polido para o céu. Certo? Certo? É por isso que Jesus Cristo disse para Moisés fazer a Arca da Aliança. E Moisés fez e poliu. Ele abriu a tampa e colocou os 10 mandamentos ali. O que é os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, com as duas pedras polidas, simboliza também o dom do Espírito Santo que a pessoa pode ter dentro dela. A arca pode ser a pessoa que tem o Espírito Santo com os dons. Pode ser 2 dons, 2 ou 4. Eu posso ter 2 dons. E com os meus 2 dons, eu posso ensinar a pessoa 3, 4. Basta a pessoa querer, a pessoa pode ensinar a evangelizar, ela pode pregar, ela pode aprender a cantar louvor. São dons gratuitos que o Senhor Deus nos dá para nós compartilhar com as pessoas. Então, quando você for depositar alguma coisa, quando você fizer alguma coisa, no teu coração, entra em teu quarto e diga assim, eu vou fazer em nome de Jesus Cristo. E as coisas acontecem. Então, vai começar a aparecer semente na sua mão e a ferramenta, que é a Bíblia. Para você fazer o quê? Para você ensinar as pessoas. A Escritura, ela tem a simbologia de uma ferramenta,
que você usa para colocar a semente da palavra de Deus no coração das pessoas, para crescer dentro da pessoa, para a pessoa saber, para a pessoa aprender, para ela passar para os filhos delas, de geração em geração. Então é assim, não deposite tua confiança, tua fé, teu trabalho, tuas riquezas, que pode ser que você esteja colocando num saco furado, certo? É a mesma coisa que você colocar dentro de um saco encher de pedra, certo? Enche uma bolsa de pedra, vamos supor uma bolsa de 50 quilos, encha de pedra e tente carregar, para você ver a diferença entre pedra, areia, cimento. Pode encher, pode ver, certo? Vai ficar pesado, você vai ter que esforçar para carregar, você não vai conseguir carregar. Por quê? Porque você depositou a tua fé em algo errado. E quando você tentar carregar, que você tentar erguer, certo? Até aquelas pedras vão sair. Você vai ficar só com aquela bolsa na mão abanando. É como você tentar pegar água com um saco de pano. Encher de água um saco de pano. Você não vai conseguir. Não vai ter como. A água vai sair. E assim é o saco roto. Você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E vai saindo, vai saindo. E o Espírito Santo na vida da pessoa é assim. A pessoa quer se encher, se encher de bens materiais, de coisa. E o Espírito Santo vai saindo, vai saindo. Quando vê a pessoa tá lá, num canto, de lado. Assim, sabe? Tá meio tipo assim. Não digo solitária, mas tá lá. Então é assim, não seja um saco roto. Seja uma arca da aliança de Deus, que você tenha dentro de você, sabe, os 10 mandamentos, que você tenha dentro de você o Espírito Santo de Deus, que você use, certo? Esse livro aqui. Esse livro representa a ferramenta para você ensinar a pessoa. Representa, diz assim, o lavrador é o primeiro a comer do seu produto. O que é lavrar? Lavrar é a escritura. Comer do produto é a palavra. Que o Espírito Santo, ele vem e revela para nós, certo? E a gente ensina a pessoa. Somos o primeiro para comer, mas a gente experimenta, a gente diz, opa, é assim, aí a gente vai e ensina para a pessoa as revelações da palavra de Deus. Assim como Jesus tinha revelação e ensinou nós, assim nós temos que ensinar as pessoas, para que a palavra de Deus não se torne um saco roto. Porque não pode. Você tem que fazer dela uma escritura, você tem que fazer dela uma arca da aliança. O teu coração é a arca da aliança. Nas escrituras diz, crave na tábua do teu coração, ou seja assim, não esqueça, sabe? Não esqueça. Então é assim, Jesus Cristo é a arca da aliança, é o céu, certo? Que você tem que depositar a tua fé, a tua confiança nele. E quando Moisés colocou as duas tábuas dentro da arca da aliança e fechou, que ele está querendo dizer o quê? Que ali são as pessoas que vão entrar no céu e as portas serão fechadas e o saco roto, essas pessoas que confiam nessas coisas que são consideradas como saco roto, sabe, serão lançados no inferno. Serão lançados no inferno eternamente. E a arca da aliança vai se fechar e as pessoas vão ficar dentro da arca da aliança, que é o céu ou a nova terra do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Tá bom? Eu peço que nessa manhã Deus abençoe essa família, abençoe seu dia, de cada nação, de cada nacionalidade, abençoe cada família existente na face da terra, independente de classe social, independente assim de se é brasileiro, se não é brasileiro, se é tipo assim argentino, se é venezuelano. Que Deus abençoe a cada um, sabe? Sem exceção de pessoa. Temos que amar o nosso próximo, como Jesus amou nós, como ele disse para Moisés. Vai polir as pedras. O que quer dizer isso? Vai atrás das pessoas, vai trabalhar, fale do evangelho para as pessoas aprender o evangelho, para elas aprender e ensinar aquilo que precisa ser ensinado, tá bom? Que Deus abençoe você nesse primeiro dia de semana. Hoje à noite tem culto, não perca, participe. É sempre uma bênção nós aprender a palavra de Jesus Cristo. Porque aonde Jesus está, certo? Está rodeado de pessoas de bem de você. Porque a arca da aliança era carregada pelos levitas, certo? Então assim, acredite, para você ser rodeado de coisas boas de Jesus Cristo, porque os levitas eram pessoas boas que podiam levar a arca da aliança de Deus, certo? Então assim, a arca da aliança é você com os 10 mandamentos dentro, rodeado de bens, rodeado de pessoas boas.
Tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia, nessa semana, seja uma pessoa abençoada e se fortaleça na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo salva e liberta. O que é a libertação de Jesus? Ele te liberta das palavras mal, daquelas maldades e te coloca o que é bom no coração. E tenha a paz de Jesus Cristo. Jesus disse para os discípulos: eu vos deixo a minha paz. Então nós temos que ter a paz de Jesus no nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe cada um, cada família nessa manhã, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada ancião. Onde é que queira que você esteja, acredite em Jesus Cristo. Coloque a tua confiança em Jesus Cristo. Acredite nele, tá bom? Dê uma chance para Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem morou na cruz para nos salvar foi Jesus Cristo, tá bom? Não foi um saco furado que foi pendurado na cruz. Ou seja, não foi Satanás, foi o Filho de Deus, porque ele é amor e Deus é amor, certo? Que Deus abençoe a todos nesse dia em nome do Senhor Jesus Cristo.